Ok, meus amigos, e aí a gente inicia a aula sobre ciências, tá? Vamos a ela. Então, o segundo tópico, né, dessa introdução da nossa disciplina é ciência. E aí vocês podem assistir mais dois vídeos aí e ver um artigo científico, né, mas não é obrigado, né, mas ela é sugerido dentro da minha disciplina aí na área de ciência. Então a gente chega aí nesse esquema, né? O que é ciência? O que é ciência? Sei lá, é informação. Dizer que chove no dia de São José também é informação, mas não é ciência. O que é ciência? E aí, é uma pergunta, parece tão simples, né? A gente pensa que a gente tem esse conceito já fixo na nossa mente, né? Ciência é um estudo. Estudar a Bíblia também é estudo, mas estudar a Bíblia não é ciência. E aí tá vendo como a gente se pega, que a gente acha que a gente sabe um conceito e ele é um pouco diferente do que a gente pensa que ele é. Não é que ciência seja difícil, definição de ciência é tranquila, é fácil, mas às vezes a gente não tem um conceito formado. O que é ciência? Não, é um estudo sobre alguma coisa. Um estudo sobre alguma coisa. Está vendo que fica amplo e impreciso, então a gente precisa entender o que é ciência, tá? Então a ciência é um saber adquirido pela leitura e meditação. É um conjunto organizado de conhecimentos. E o que é que significa isso? Né? Então, você para fazer ciência, para entender ciência, você precisa ler, né? Você precisa ler artigos, você precisa entender, né, sobre aquele assunto, ler livros, né? Às vezes você precisa fazer experimentos, então é um conjunto organizado de conhecimentos. Então não é qualquer conhecimento, é um conjunto de conhecimentos organizados sobre um determinado assunto. Tá? É baseado em observações e em análises. Então, assim, a ciência se faz como? Alguém observou, por exemplo, que as estrelas, né, o movimento celeste acontece de uma forma. Então, como se tinha muito tempo livre na antiguidade, né, as pessoas não tinham esse bombardeamento de informações que tinham antigamente, então eles começaram a fazer observações e dizer assim, todo dia ia lá no céu e observava. E eles notaram que tinha um comportamento, tinha um padrão. Então, daí se criou alguns mapas, né, direções, mapas de navegação. Então, assim, toda ciência é baseada em observação. Então, você começa a observar um fenômeno qualquer e aí depois você começa a analisar como que aquele fenômeno acontece, por que ele acontece, né? Começa a entender as características de o que acontece com aquele fenômeno. A ciência é o conhecimento, né? O saber, a informação. Então, toda informação é ciência? Não. Todo conhecimento é ciência? Não. Todo saber é ciência? Não. Mas ciência também é o conhecimento, o saber e a informação. Tá? A ciência e suas informações, né, e todo o seu arcabouço é de natureza lógica, né, experimental. Então, hoje a ciência mais comum de se ver é a ciência experimental. É a ciência baseada em postulados e em hipóteses, né, que você precisa de um experimento para provar. Então, ela é sistemática. Então, peraí, se a ciência é informação e conhecimento e é sobre a observação de algum fenômeno, então eu posso dizer que um conceito amplo de ciência é um estudo sistematizado e aprofundado, né, sobre um determinado assunto. Pode ser assim? Pode. Eu acho que é um conceito bem interessante sobre ciência. Então ele é baseado sempre em provas, princípios, argumentações e demonstrações. Então não dá para ter ciência sem demonstrações. Tem um dito popular, não sei se a última dinâmica que a gente fez em sala de aula foi ótima, né? Que eu entreguei pedaços da dinâmica e vocês precisavam encontrar os seus pares. Então se eu tivesse colocado assim, aqui é assim, eu mato a cobra e mostro o... E aí vocês completariam com o quê? E mostro o pau. Quando na verdade não é assim. Para a ciência é assim. Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Né? Mostrar o pau que você matou a cobra não significa que você matou a cobra. Né?
Qual é a história? Cinderela, não? Como é? Branca de Neve, em que o cara volta com o coração, mas cadê? Esse coração é de quem? E aí era uma prova imperfeita, né? De que o cara tinha executado lá o personagem do filme. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essas questões da ciência. A gente precisa de comprovações, demonstrações, tá? Elas não podem ser feitas de toda forma. A ciência busca observar fenômenos e torná-los inteligíveis ao mundo, né? Não sei se vocês lembram que eu perguntei a vocês, por que não existe estrela verde, né? Por que nenhuma estrela brilha no espectro verde? E aí a ciência foi e estudou esse fenômeno para deixar inteligível ao mundo. E hoje a gente sabe por que não existem estrelas verdes, né? Então a ciência pega uma coisa que é bem complexa, transforma ela numa coisa palatável que a gente consiga entender e mostra ao mundo. Tá? Então é parte da ciência, parte do processo científico explicar fenômenos complexos à primeira vista. Tá? Então assim, na área de veterinário ou na área de odontologia, então você pode chegar por exemplo, na área de odontologia, você pode começar a ter muitos casos de crianças, vamos supor que você trabalha na unidade de saúde da família, muitas crianças com cáries, e aí essas crianças têm entre 8 e 12 anos, então começa a ter uma incidência muito maior do que o normal, e aí você começa a investigar, e é parte do trabalho do cirurgião dentista, né? Quando ele é do médico de unidades de família, investigar determinadas coisas. Então ele pode sair, pode ir na escola, ele pode dar palestra, ele pode dar curso. E aí ele vai na escola e descobre que a nutrição aplicada para as crianças tem um índice de açúcar muito alto. E isso, juntamente com a deficiência de escovação, gera muita cárie. Então é um pensamento interessante. Então você investigou, né? Você entendeu o fenômeno, investigou e descobriu a solução. Então você pode dizer agora que se esse tipo de alimento da escola pública for dado à criança que tem escovação deficiente, o resultado é cárie. Então foi simples de explicar no final, mas necessitou de bastante investigação para chegar na conclusão. E aí uma coisa que a gente precisa, né, e aí eu peço a vocês, acho que eu perdi em forma de vídeo. Se não pedir, está pedido agora. Eu vou pedir que vocês se organizem, tá, em grupos de 3 alunos, tá? E aí vocês escolhem os seus pares, né? Escolham os seus pares e vocês vão criar um vídeo, tá? De até 1 minuto, e vocês vão dizer um avanço, não 3. Vocês vão dizer um avanço científico que tenha relevância dentro da sua comunidade. E aí vocês vão mandar para mim, tá? Eu vou mandar para mim, vocês vão gravar e mandar no WhatsApp para mim, tá? Pode ser? Tranquilo. Mas e aí? Pense aí em 3 avanços científicos que têm influência na sua vida. Eu vou dizer na minha, né? Coisas que influenciam minha vida. Medicamentos, tá? Graças a medicamentos que a vida das pessoas é prolongada, né? Muitas doenças hoje em dia que levariam a pessoa mais cedo, levaria, né, pessoal? Ou para cima ou para baixo. Então, medicamentos segura as pessoas aqui, a medicina, tá? E a tecnologia. Então, são 3 avanços assim. A tecnologia no sentido de computadores, de processamento, de armazenamento, esse tipo de coisa. São 3 coisas que influenciam muito a minha vida, né? A medicina, eu tenho uma doença crônica e tomo remédio, então ela me deixa mais saudável, né? A medicina. Medicamentos, né? A medicina, o avanço da medicina, quando minha filha foi nascer, ela teve um pequeno problema na hora do nascimento e graças ao avanço de técnicas puderam retirar ela, né? Salvar ela na hora do parto lá, salvou-se minha esposa e minha filha. Então a medicina não tem influência na minha vida. E a tecnologia, que é a minha própria formação profissional, né? Então eu tenho formação na área de tecnologia e mestrado na área de medicina, né? De tecnologias aplicadas na medicina. Então assim, são 3 avanços que influenciam. Pode entrar, professor. Pronto, então a aula encerra aqui, tá, gente? E a próxima aula a gente se vê, tá?